Entrevista de Pedrinho repercute na mídia e olha, no meio da torcida. E fica uma reflexão: até onde o presidente do associativo tem influência na SAF? E vamos falar também sobre os treinamentos do Vasco, né? O Vasco treinou mais uma vez e teve menino da base que desceu para o sub-20 e olha, mostrou que tem talento. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. E curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve Vasco está aqui, é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Vamos falar de Vasco, vamos trazer as informações do Vasco, porque é o seguinte: o Gigante da Colina vem vivendo uma turbulência interna muito grande entre SAF e associativo. E nesse vídeo, eu que assisti agora há pouco a coletiva do Pedrinho para poder trazer essa análise para vocês, vou falar no final do vídeo, vou fazer minha análise muito completa sobre o que eu entendi e conto com a sua audiência até o final. Então por isso eu já digo, compartilha bastante o vídeo, chama mais gente para se inscrever no canal, a gente vai falar muito sobre isso. Então sejam todos bem-vindos sempre. E a galera que está chegando pela primeira vez, se inscreve, né? Dá uma moral pra gente. Olha, antes de trazer as informações do Pedrinho, o que eu entendi, o Vasco hoje jogou pela Copa Rio, as quartas de final. O Vasco da Gama mandou alguns jogadores que estavam treinando com o profissional para esse jogo. Por exemplo, Lincoln, Lucas Eduardo, Ryan, eles foram para o jogo, JP. E o Vasco fez 4-0. Ryan foi o grande destaque do jogo com 2 gols. Excelente atuação. É o que eu falo sempre. Ryan tem hoje uma estrutura física para jogar no profissional. Você olha o Ryan e fala assim, esse menino não tem menos do que 20 anos. E tem menos do que 20 anos. Por isso, sobrou hoje no jogo. E aquilo, é a transição consciente que o Vasco vem fazendo. Esses meninos treinam com o profissional, jogam no sub-20, sobram no sub-20. Mas vem fazendo essa transição. Era isso que o Vasco tinha que ter feito anteriormente. A gente teria tido muito mais lucro e muito mais jogadores que dariam a gente, além do lucro, a questão esportiva. O Ryan hoje fez 2 gols. O Estrela fez um gol, que é um menino que eu também acho que o Vasco tem que preparar ele melhor fisicamente, que ele tem muita qualidade, é um meia que tem muita falta nesse time, no futebol hoje, e vai fazer, se ele tiver a questão física, vai muito bem. E o Lincoln, que era 8, que inclusive participou do amistoso contra a equipe do Olaria, do jogo treino, fez também o outro e 4-0 o Vasco se classificou para a Copa Rio. E é isso, cara. Os meninos treinam no profissional, quando vão jogar no sub-20 já estão aí em um nível muito acima e por isso saem essas goleadas todas aí. O Vasco que também treinou, Robert Rojas estava presente, Léo Jardim ainda não, né? Voltando de viagem, mas provavelmente nessa quinta-feira ele deve estar no treinamento, o Esforça também. O Vasco treinou mais uma vez integral, treinos táticos, treinos físicos, o Vasco tentando aí fazer com que os jogadores tenham uma condição física muito boa para enfrentar as 2 competições que o Vasco tem no restante do ano, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. E o Vasco aí minimamente tendo aí 40 jogos, e colocando somente esses 2 próximos que vem aí da Copa do Brasil. O Vasco ir avançando, aí você vai colocando mais 2 jogos. O Vasco tem minimamente mais 40 jogos esse ano, contando com a próxima fase, e aí passando a gente vai contando quantos mais jogos. E Ramon Dias buscando reforços. As conversas continuam, a gente não sabe quem são os jogadores, mas o Vasco, dentro da comissão técnica, já sabe aquilo que quer. Os scouts do Vasco também, o Lúcio Barbosa. E aí, vamos ver como é que o Vasco vai atuar no mercado. Também falando sobre questão do Vasco hoje, do time em si, o Payet participará de um evento, juntamente com Emmanuel Macron, que é o francês, né, o presidente francês, e Lula, presidente brasileiro do Brasil. Ele entregará uma camisa aos dois no evento que simbolizará a união entre França e Brasil. E Payet foi escolhido e vai levar uma camisa do Vasco para os 2 presidentes. Muito bom isso, porque o Vasco, dentro dos holofotes, né, haverá um jantar aí com algumas personalidades brasileiras, artistas também, algumas pessoas
da França, que tem alguma notabilidade aqui também, entre eles o Payet, e com isso o Payet vai estar lá. Falando agora sobre a entrevista do Pedrinho. Muita gente, eu já vi diversas opiniões, mas eu sempre falo, eu não estou aqui para trazer a minha opinião, não estou aqui para trazer a opinião de ninguém. Sempre que eu faço uma análise, seja de futebol, seja de qualquer outra coisa, eu tento minimamente colocar a minha emoção dentro dessa análise, para que essa análise não saia enviesada. E aí, primeiramente eu vi a coletiva do Pedrinho, fui de novo ver a coletiva do Pedrinho, para poder tirar as minhas condições. Primeira coisa, a expressão do Pedrinho é de uma pessoa que não está satisfeita com a relação SAF. Mas o Pedrinho é muito cordial, ele não ia falar isso. Ele não ia deixar exposto, ele sabe. A questão contratual, vi muita gente falando assim, Pedrinho foi frouxo. Cara, você não pode chegar ali e falar assim, olha, vou mandar a 77 embora, a SAF não presta. Ele sabe que ele tem obrigações contratuais. Por exemplo, você está no emprego, você não vai chegar e xingar o seu patrão publicamente, porque você vai ser demitido por justa causa. Isso é uma questão contratual. O Pedrinho mostra que queria ter uma proximidade da SAF, mas ele fala diversas vezes, como fala da questão do CT, não fui convidado, como fala também, não fui consultado. E a SAF do Vasco, a 77 Partners, ela tem que entender o seguinte, ela tem na presidência do clube alguém que viveu futebol, alguém que foi considerado um dos melhores comentaristas durante anos. É um cara que entende, o cara estudou para isso. Pega o know-how do cara e leva para dentro da SAF. Não é o Jorge Salgado, é o Pedrinho. E isso que me incomoda, porque a 77 Partners, ela me mostra que ela tem uma questão de um projeto desportivo que não é definido. A gente não sabe o que é que eles querem. Então isso deixa um incômodo gigante, e eu entendo o Pedrinho nisso. Sobre a reforma de São Januário, o Pedrinho deixou claro, isso, indo em todos os trâmites, a partir de dezembro, a gente já pode ter o início das nossas obras do projeto de reforma de São Januário. Isso, saindo do papel, é muito bom. E aí o Vasco 2025, provavelmente 2026, 2027, teria que jogar em outro lugar, provavelmente no Maracanã, enquanto o seu estádio estará sendo reformado. Sobre a questão administrativa, é o que eu já tinha dito. Todo mundo promete muita coisa, mas quando você entra na caixa preta que é o Vasco, você vê que a situação é pior. Pedrinho explicou a questão do futsal, explicou a questão do basquete e tudo mais. Mas fica na minha mente bem claro. Existe um incômodo. Não tem hoje um entendimento entre Pedrinho e 77. E isso, para mim, é preocupante. Por quê? Mostra que a 77, mesmo vendo que tem um cara que sabe de futebol, eles não estão nem aí para ouvir. E isso, para mim, é complicado. Léo, por que o Pedrinho não vai mandar embora? Por razões óbvias. Já falei diversas vezes aqui. Para tirar a 77 do Vasco, a 77 tem que ou descumprir o que está no contrato, que a gente não sabe, ou chegar alguém e falar assim, olha 77, eu pago mais do que vocês pagaram, quero comprar a sua parte. Hoje, olhando para o associativo, eu acho quase impossível fazer essa compra dessa parte da 77 parte. E é isso. Acredito que teremos que melhorar e muito. Quando eu falo teremos, o Vasco em si, essa comunicação, para que tenha, pelo menos, uma cordialidade e quem entende de Vasco possa mostrar para os empresários que, olha, o Vasco é isso. Quem entende de futebol também possa mostrar sua visão. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu.